Gente, então, queria dar as boas-vindas para cada um de vocês. Queria contar que a gente está começando hoje um ciclo de lives com convidados sempre, na minha página do Instagram, que é Denise Mendes Gomes, e que vai se chamar Diálogos que Ampliam. Eu sou psicóloga, terapeuta de famílias e casais, dou formação para terapeutas há 20 anos no Instituto Sistemas Humanos, de São Paulo. E hoje eu convidei a Raquel Melei Pitardan para fazer esse trabalho aqui com a gente, para compartilhar o conhecimento dela. Então, eu passo a palavra para a Raquel e a gente vai dialogando, então, ao longo desse período aqui que a gente vai estar junto. Então, é uma honra, Denise, estar aqui inaugurando esse espaço seu, assim, a admiração é recíproca, a Denise é muito inteligente, sempre com senso crítico, assim, muito fino, né, muito profundo das coisas, então, assim, eu me sinto muito honrada mesmo em estar aqui, podendo dividir, trazendo, na hora de pensar um tema para hoje, eu queria que fosse alguma coisa que tocasse as pessoas, que fizesse sentido, e aí a Denise estava contando que eu morei na Índia, e eu tinha uma vida ativa, eu também sou psicóloga, também sou terapeuta de família, conheci a Denise nos congressos, nos eventos da terapia familiar, eu moro atualmente em Curitiba, eu sou natural do Espírito Santo, e no período que eu fui para a Índia, eu tinha 40 anos quando eu fui, acho que foi isso, 41, e quando eu fui, assim, eu tinha uma vida ativa, profissional, eu tenho 2 filhos, eu fui acompanhando meu marido, que foi a trabalho. Então, assim, foi uma coisa complicada, porque eu achei aquilo como uma oportunidade de vida, eu achei, assim, como uma oportunidade de poder viver uma cultura diferente, de dar um break ali na minha vida profissional, e fui. Só que você chega num outro país, assim, numa cultura que, por mais que você dimensione que seja diferente, quando a gente está lá é que a gente sente todo o calor da coisa de sair de uma zona de conforto, né? E entrar num caldeirão de emoções, assim. E aí, naquele começo, a minha vida esvaziou, eu comecei a ver, assim, 6 meses ali eu me adaptei, fui conhecendo a cidade, conhecer supermercado, médico, essas coisas básicas, e comecei a procurar alguma coisa dentro da psicologia que eu pudesse trazer para o Brasil e dar sentido ali na minha vida. Aí eu entrei nas universidades, fui olhar, falei assim, não, mas não é isso que eu quero. Aí eu cheguei no Mindfulness, comecei a frequentar uns ashrams, assim, eu falei assim, já que eu estou na Índia, eu não vou entrar nessa coisa tão formal, acadêmica, e eu fui, aí comecei fazendo uns workshops de mindfulness, eu já tinha visto num congresso no Brasil de terapia familiar, já tinha participado de um workshop também, alguma coisa, e me interessava, eu achava que me tocava, assim, de alguma forma. Primeiro, assim, que o mindfulness, aqui no Ocidente, quando eu voltei para o Brasil, muitas pessoas pensavam que era uma coisa americana, ou de Oxford, ou do Ocidente. Só que não, eu vou até começar a dividir aqui com vocês, assim, antes de entrar ali nas minhas fotos, assim, são fotos pessoais que eu fui tirando, essa daí não, esse daqui só é o título aqui hoje da nossa conversa, do nosso diálogo. Inclusive, se alguém tiver alguma questão, alguma coisa, pode estar colocando para a Denise, e aí a Denise também pode estar administrando isso. Assim, isso que eu estou falando, são fotos minhas. Assim, é importante começar aqui com a definição do que é mindfulness, né? Que é uma meditação e que foi iniciada ali, veio de Buda, veio do budismo, e Buda coloca como um dos principais passos, um dos 7 passos para as pessoas atingirem o nirvana. O que é o nirvana? É o estado sem sofrimento, assim, de calmaria, né?
de mais tranquilidade, de paz interior. E, assim, a tradução do mindfulness para a língua ali, Pali, que é a língua da época de Buda, significa atenção plena. Daí veio esse termo aí de atenção plena. E como é que isso chegou aqui dentro do Ocidente? Assim, já vem pesquisadores estudando desde 1979. Começou com o Kabat-Zinn, que é um médico americano que era praticante da meditação budista. E o que ele fez? Ele começou a estudar ali a meditação. Ele foi muito para a Índia, visitou muito o Tibete ali, que é a região onde se pratica muito, onde que é muito vivo isso tudo, e foi racionalizando, né, através de pesquisas científicas, assim, para a nossa cultura, no intuito de ser aceito aqui, das pessoas aceitarem. Porque começa com uma contradição enorme, né? A gente já começa entrando num país que é das contradições, assim, onde se prega a religiosidade tem um poder muito grande, as pessoas pensam que é tudo uma coisa muito harmônica, que as pessoas são harmônicas, e na verdade você está inserido num caos total, o que eu dizia que parecia muito. Eu comecei a minha vida profissional num instituto de psiquiatria público no Rio de Janeiro, e a impressão que eu tinha é que eu tinha caído de novo dentro de um hospital psiquiátrico, porque eu estava sem estrutura, as ruas não têm estrutura, é tudo muito diferente, era tudo muito forte, tudo muito intenso, assim, aonde eu ia. Não tinha borda, eu tinha que ir tirando aquilo de dentro de mim. Né? E como é que eu ia fazer? Quando a gente está no meio do caos, que era essa sensação, se você vive num caos, como é que a gente olha para a gente, como é que a gente consegue ter calma e olhar para a gente, né? E sem ser passiva aquela situação toda, e entender tudo, entender aquilo tudo sem julgar e respeitar e aproveitar o que tem. E eu pensava mesmo assim, não é possível que a Índia seja só essa confusão, essa sujeira, esse caos todo no trânsito. É um país, é uma cultura que exporta para o mundo coisas tão profundas, tão fortes, como a yoga, a medicina ayurveda. Diga. Eu queria fazer uma observação, já que a gente estava falando dos paradoxos, né, no nosso Uhum. convite. Eu pensei uma coisa assim, é só uma observação, que você falou da importância das bordas para você se sentir organizada. E no começo você falou da importância, né, que o nirvana seria uma possibilidade de uma calma interior. E para eu poder ter calma interior, eu tenho que delimitar uma borda entre o dentro e o fora. E Uhum. talvez por isso, né, essa importância tão grande da espiritualidade, que talvez seja o lugar onde as pessoas podem encontrar uma borda. Isso que é a chave, né? Como é que a gente vai dar conta? Porque é tanta chamada para fora, o externo é tão envolvente, é tão excitante, assim, que tira a gente de dentro da gente o tempo inteiro. Não é ser indiferente aquilo tudo. Isso que tem que ficar muito claro, assim, o mindfulness ali, o Kabat-Zinn, ele tem até um videozinho dele que circula no YouTube, vocês podem pesquisar, que ele coloca como um dos 9, são 9 passos para você conseguir ser um praticante de atenção plena na íntegra. Não vou lembrar exatamente quais são todos, mas assim, 2 me foram muito úteis, que é o não julgamento e a aceitação. Porque a gente tem a sensação assim, aí você começa a entender a contradição das culturas, assim, na nossa cultura, a gente é habituado a fazer, você tem que fazer coisas e se você aceita, dá a impressão de paralisação. Só que não é assim, na verdade não adianta, tem coisas assim que a gente não adianta lutar contra aquilo. Quando você aceita, quando você entende aquilo, aí você acalma e começa a ter até mais insights, assim, a ter
uma perspectiva mais rica do que você está vivendo ali, mais tranquila, menos sofrida, de não lutar contra alguma coisa que está acontecendo já. E dentro de um contexto da pandemia, eu acho que isso daí também cabe muito, é muito adequado. Porque por que a gente sofre tanto? Porque a gente não queria estar vivendo isso, né? Ninguém queria estar trancado dentro de casa, você não queria que isso tivesse existindo. Então, o nível de ansiedade aumenta muito de todo mundo, porque você entra num contexto de luta mesmo contra o que está acontecendo. E eu acho assim que faz muito sentido em todas as situações de crise e estresse, que daí um estresse vai puxando o outro e vai desencadeando e você não sai daquilo e vai virando um ciclo vicioso. Você vai lutando ali como se aquilo não pudesse existir, né? Ao invés de estar aceitando e digerindo e olhando para você mesmo e dentro de você uma maneira e uma forma de estar construindo o seu caminho nisso. Não, assim, ó, isso daí precisa ser muito claro e muito bem definido aqui, porque você não vai ficar sem modelo de certo ou errado, bom ou ruim. Você precisa dessa estrutura, dessa borda, senão você cai na rua, senão você perde a noção até de civilização. Mas entender, se abrir para aquilo. Como uma criança, uma praticante ali de mindfulness e de meditação o tempo inteiro. A gente, quanto adulto, que vai lá e tira aquela criança do brinquedo. Ela está vivendo ali, ela está ali naquela gangorra, ela vai e ela volta o tempo todo. E está entregue, né? Não fica nessa coisa assim de julgar, de olhar e de ver assim, tem bola azul, mas azul não combina com vermelho. E aí você vai se tocando num processo meditativo também, o quanto que você faz isso e o quanto que isso é cansativo no seu dia a dia. Quanto é exaustivo, tá? O tempo todo julgando e criticando e colocando rótulos e rotulando tudo que você vive. Isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa disso. A gente precisa para estar inserido num contexto social, para estar lidando ali, estar vivendo em sociedade mesmo e com a gente. Como que a gente lida com essa dualidade, né? Uhum. Desse vai e vem. Não sei se tem mais alguma coisa aí que você queira perguntar disso tudo que eu estou falando. Eu estou achando muito interessante a gente poder pensar, cada um de nós, né, numa situação que a gente vive como uma situação que não vai de encontro com o que a gente esperava, com o que a gente desejava, como é difícil, ou quanto que é difícil para cada um de nós aceitar a situação, né? Mesmo que a gente não consiga, a princípio, ver nada de positivo que ela traga para a gente. Que tipo de liberdade a gente consegue construir numa situação adversa? Então, acho que para cada um poder entrar em contato com isso, né? E também, que tipo de aprendizado a gente busca, cada um de nós busca, quando está numa situação de contrariedade, né? Onde aquilo que a gente encontra não é o que a gente gostaria de encontrar. Então, se esse tipo de situação é uma situação que a gente vive como uma situação aberta para o novo, que a gente realmente se abre para conhecer um pouco melhor e, a partir desse conhecimento, a gente poder ver as novas possibilidades que estão se abrindo, ou se a gente se fecha e espera passar, a gente se fecha e luta contra aquilo, ou a gente se fecha e fica criticando aquilo, né? Então, como é que eu acho que cada um de nós tem um estilo de ser e em cada situação a gente reage de uma maneira, né? Mas eu acho que é uma reflexão bem importante para cada um de nós.
Eu acho super oportuno, porque entra um pouco até nessa coisa assim de como é que se mede o estresse, né? O estresse, assim, a situação estressante é muito relativa, porque quem dá sentido à situação, ao estresse é o indivíduo. O que é estresse para uma pessoa, para outra não pode não ser. Então, assim, é muito você naquele contexto e a maneira como você lida. Uma pessoa lida com uma coisa que você pensa assim, meu Deus, mas que bobeira, para que ficar tão estressada? Outra já vem com coisas muito maiores, sei lá, assim, cada um tem o seu termômetro nisso, isso daí. Aí cria-se uma relação entre você e a situação, assim, entra quase que como uma terceira pessoa ali. E é importante a gente estar atento a isso para poder conseguir observar o seu movimento, né? O seu engajamento nisso tudo, né? Isso tudo aí, ó, quando eu falo, eu trouxe essas imagens um pouco para poder para vocês terem uma dimensão assim de que quanto que não era confortável. Não existia lugar que eu me sentisse à vontade, assim, tudo me chamava muita atenção. Todos os lugares que eu estava, entrava, eu estava sempre muito atenta, então era muito cansativo, porque era tudo muito intenso. Se eu estava no trânsito, o trânsito realmente é caótico, mas além de ser caótico, sempre tinha assim, uma moto, eu olhava assim, olha que aí entra o seu julgamento, olha uma moto como é desconfortável andar de sari com esse monte de pano, uma mulher ali, assim, e aquilo você já vai entrando num desgaste ali de pensamento mesmo muito profundo. Aquilo, no final do dia eu estava exausta. Eram dias muito fortes, muito intensos, porque tudo me chamava muita atenção e tudo era muito desgastante. É muito parecido mesmo com o movimento de um hospital psiquiátrico ou esse movimento da pandemia. Daí veio o mindfulness, porque foi dando sentido. Eu fui, na medida que você vai praticando, você vai conseguindo incluir no seu dia a dia e vai tomando corpo, vai fazendo parte ali do seu processo, você vai conseguindo se desligar mais e se envolver com menos emoção. Eu acho que essa é a chave da coisa. A gente vai conseguindo se envolver com menos emoção naquele contexto todo. Aí entra assim, aí eu fui começar a entender e esmiuçar toda essa gama de racionalização ali que os estudiosos iniciais ali proporcionaram para a gente, assim. Eu precisei disso, porque eu não ia conseguir entrar naquela entrega tão grande se eu não usasse a minha forma de pensar e de entender, né? E uma das coisas assim que eles chamam muito é como o Kabat-Zinn estudou, estruturou o mindfulness, a proposta dele inicial era um programa de redução de estresse. Em 8 semanas, foi o primeiro grande sucesso ali do mindfulness, foi esse programa. De 8 semanas, com encontros, acho que de 2 e meia, onde os pacientes que ele recebiam eram de dor crônica, eram pessoas assim que estavam no nível de estresse, de ansiedade, né, generalizada, vivendo situações muito angustiantes. E daí eu fui me debruçar nisso, entender qual o sentido disso tudo, né? E aí ele trabalha, colocou, esmiuçou, trabalhou muito sobre as questões do estresse, assim, de como que é importante, até todo mundo que estiver aí, assim, tá atento e perceber que o estresse é uma condição generalizada até do corpo. A gente não fica estressado só na mente, o corpo reage. Geralmente você contrai, dói músculo, você respira diferente. E quando você começa a observar isso, você vai vendo quanto que você está envolvido, né? E assim, e é uma condição inata. Todo mundo, você precisa do estresse ali no seu dia a dia, meio que no instinto de sobrevivência também. Porque se você bota uma água para ferver e viu que o negócio vazou, você sai correndo estressante para se proteger e desligar o fogo.
o que aconteceu, assim, em situações de estresse contínuo e de ansiedade generalizada, é que você vive em estado constante de alerta e de estresse. E isso é que adoece as pessoas, assim. Não é aquele estresse pontual que o homem primata ali estava pronto para aquilo, que o corpo humano do homem é preparado para viver, que o seu corpo reage a uma situação de estresse pontual e ele mesmo abaixa, né, a sua adrenalina ali. Só que num estresse contínuo a gente vive com isso o tempo inteiro, assim, você vive atento, você vive em estado de alerta constante. Isso é muito característico do dia a dia, da cultura aí que a gente vive. Isso vai fazendo sentido. Diga. Olha, eu estou preocupada que a gente combinou de fazer um trabalho agora com o grupo, né, com as pessoas, e, e eu queria deixar duas perguntas, assim, para o que você está falando, assim, para as pessoas poderem se localizar no como cada um está vivendo o estresse, né? Uhum. Que é, você precisa entender para aceitar? Acho que a Raquel contou o estilo dela, que ela precisou entender para poder aceitar e se abrir, né? A outra, você precisa experimentar para entender, né? E a outra pergunta que me veio quando eu estava ouvindo ela falar desse estresse foi: qual é o lugar do seu corpo que dói em situações de estresse? Você quer abrir um pouco aí para as pessoas falarem? Não, eu acho que a gente pode abrir no final. Vamos seguindo. Continuar ali, assim. Acho que é mais um convite para dentro, né? Pois é, porque a proposta é essa mesmo, é estar pensando assim, porque está todo mundo vivendo agora uma pandemia e estamos todos, sim, numa situação de estresse. É muito difícil lidar com isso tudo, assim, e é muito difícil você manter uma rotina equilibrada. Pode ser que tenha gente que consiga, mas é difícil, a maioria das pessoas não conseguem. E a gente escuta muito assim, tô comendo mais, eu tô com insônia, alguns relatos de violência doméstica já aumentando. É, então é mais fácil até a gente entender, eu acho que quando está num coletivo e a gente dentro desse coletivo, a gente consegue dimensionar e entender melhor como é que funciona o estresse mesmo para pessoas que estão, sei lá, com diagnóstico de um câncer ou vivendo uma situação que de fato tem um motivo muito estressante, né? Assim, não que a gente não tenha, a gente tem também, mas agora fica mais fácil que está todo mundo incluído nesse, nesse contexto, então a gente consegue dimensionar com mais clareza um período de estresse contínuo, de estresse aflorado ali na rotina diária, né? Uhum. Outra coisa assim que eu acho super importante também, isso daí é um tuk-tuk, ó. Tá colocando aqui muito que o estresse por si só é uma coisa que é muito individual, não é bom nem é ruim, é a gente, é o ser humano, é o indivíduo que tem uma relação com a situação estressante, com o momento. A gente é que vai dando força, né? O estresse dando vida ali. A gente precisa disso, então é tudo muito contraditório. Isso daí era o contexto do dia a dia de uma cidade grande, que era Bangalore, tem 9 milhões de habitantes, olha. E era assim que funcionava. Gente, agora, está mais ou menos na metade, eu queria propor uma atividade meditativa aqui com vocês.
É uma metáfora que eu quero estar trabalhando, que eu acho que dá uma boa engatada aí no que eu quero passar. Se alguém não se sentir à vontade, não precisa fazer, sabe? É uma metáfora meditativa que a gente vai estar trabalhando com o oceano, mas eu acho que vai ser rico aí para quem tiver aberto e proposto a participar dessa atividade. Eu vou começar. Só estou pegando colocando a música aí. Pronto, tá bom? Uma música? Ó, aqui embaixo você precisa colocar, quando você tiver com Não, eu botei por fora, porque senão atrapalha a minha voz. Eu queria que ficasse só de fundo. aumenta um pouco, a gente não está ouvindo. Pronto? Está bem baixinho, eu vou aumentar o meu volume aqui. Se você puder aumentar um pouco o volume, é melhor para nós. Talvez colocar a fonte do som perto do microfone. E agora? É para ficar bem baixinho mesmo. Minha voz tem que ser o principal. Eu não estou ouvindo. Está muito baixinho. Pronto? Então vamos lá. Todo mundo sentando de maneira relaxada, confortável e atento. Nesse momento, vocês podem permanecer de olhos abertos. Não há necessidade de fechar os olhos. Sintam, prestem atenção na maneira que estão sentados. Sintam a cadeira, as costas, os pés, se estão encostados e de que forma. Apenas sintam. Cuidadosamente, olhem para a sua frente. Fixe a atenção, fixe o seu olhar em um objeto ou tela que esteja à frente. Observe, observe e observe. Lentamente, olhem para trás. Fixe em algum ponto e observe, e observe, e observe. Com todo cuidado, volte o olhar para frente novamente. Distancie o olhar do ponto escolhido. Você pode inclinar a cabeça um pouco para trás. Perceba que você pode determinar a sua atenção nesse momento.
Nesse momento, você pode prosseguir a meditação com olhos fechados, semiabertos ou abertos, como preferir. Cuidadosamente, fixe a atenção no nível das narinas, observando o ar entrando e saindo. Deixe essa sensação preencher a sua consciência. Observe o movimento da respiração como uma onda, com o ar entrando e saindo. Fixe sua atenção no nível do peito, o ar chegando, tocando e saindo, deixando a sensação subir e descer de forma consciente. Cuidadosamente, você pode deixar a sua atenção ir até o seu abdômen. Você pode até colocar a mão no seu abdômen, se preferir. Observe que quando o ar enche os pulmões, o abdômen se move. E quando o ar sai do pulmão, o abdômen se contrai. Observe esse movimento do ar entrando e saindo, do abdômen se contraindo e se expandindo. Nesse momento, o foco da sua consciência é esse movimento, e sua consciência está preenchida, sem espaço para devagar. Perceba o quanto você está conectado com a sua consciência através da respiração e do movimento do seu corpo com o ar entrando e saindo, como uma onda. Apenas um movimento natural da vida. Cuidadosamente, atente-se à minha voz. Vou contar uma história antiga, transmitida por gerações em diferentes culturas, que é sobre a mente e o oceano. Imagine como se estivesse abaixo da superfície do oceano.
Nesse momento calmo e claro, e deste lugar profundo, é possível notar as condições da superfície. Pode ser plana ou com ondas agitadas, ou fortes tempestades sob a superfície. Qualquer que sejam as condições nas profundezas do oceano, tudo permanece intacto. Da mesma forma, o movimento ocorre somente na superfície. Agora, atente-se à sua respiração, ao movimento do ar entrando e saindo. Independente das condições que acontecem na superfície, a respiração conecta você à sua mente, aos seus sentimentos, preocupações e pensamentos advindos do momento. Nesse momento, através do que acontece na superfície, você pode perceber com mais profundidade através da sua respiração. Agora você está num lugar de profunda clareza. Observe, observe, observe. Permita que a sensação da respiração preencha a consciência. Desfrute da sensação do respirar e inspirar o ar. Nesse momento, você está sendo amoroso e gentil consigo mesmo, permitindo com clareza e tranquilidade uma conexão da sua mente com o seu corpo através do ar entrando e saindo, apenas respirando. Cuidadosamente abram os olhos, mexam-se e lembrem-se, meditar requer prática e continuidade. Pronto, todo mundo mexendo. Como é que vocês estão? Acho que agora seria bom cada um poder abrir o microfone, quem quiser falar, não é? Uhum. A Isete disse que está com uma sensação boa. Assim, eu queria ouvir um pouco, porque eu falei bastante no começo ali de dar sentido, de internalizar tudo, assim, como é que foi para você também, né, Denise? Seria bom tirar o share screen para a gente poder ver todo mundo. Ah, então peraí. Lisete.
De que eu acho assim, é uma Pode meditação que falar, Cristi. A Cristi está levantando a mão, eu acho, né? Eu acenei. o meu objetivo era estar puxando assim um pouco, trazendo uma meditação que conectasse um pouco assim com a gente mesmo, assim, o quanto que a gente fica desconectado do nosso interior ali, da nossa inteireza para olhar para fora, para a superfície do que está acontecendo, né? Posso falar um pouquinho? Claro. Então, eu achei maravilhosa a meditação e o que eu senti foi bem, eu acho que a meditação que você escolheu foi muito coerente com tudo que você trouxe, nesse sentido de que nós temos todo o externo e o interno, né? Aquilo que você falou da borda, que você falou desse limiar entre o interno e o externo. E é aí que você está no caminho do meio do equilíbrio. Então, a forma como você trouxe, conduziu, eu acho que foi bem esclarecedor nesse sentido. Eu gostei bastante. Não, que bom o seu depoimento. A Lisete tem um grupo de espiritualidade na PRTF, muito bacana. Uhum. E procuramos, né, sempre meditar e tudo, e eu acho que é bem esse o sentido, né? Conseguir perceber, né, o quanto que a gente dá vida a essas coisas externas, assim, toda situação pode ser encarada de diferentes maneiras. Uhum. Bom, eu vivi uma experiência de bastante relaxamento. Eu tive algumas sensações assim de que a minha musculatura também foi se soltando mais, foi se relaxando. Eu fiz a pergunta onde dói no seu corpo quando você está estressado, e para mim é nas costas, entre as escápulas, sabe? O trapézio. E que é a região do baço e do fígado, do, do, no canal da bexiga, né? E, e realmente uma região que fica mais tensa, e eu fui sentindo uma energia fluindo ali, subindo, né? Porque senti subindo e relaxando, né? A região, e eu estava com uma dorzinha e a dor passou. Então foi uma experiência bastante relaxante, foi muito legal. Você conseguiu entrar na coisa, né? Porque tem isso também. Eu deixei bem à vontade aqui, porque a meditação não é todo mundo que está aberto, né? Não é só você querer, eu vou meditar e ok. Você tem que conseguir, tem que fazer sentido, tem que vir de dentro. Tem que ter um sentido, assim, você tem que internalizar a coisa. Para mim, eu sou daquele grupo, quando eu perguntei, né? Você primeiro entende para depois, como é que era? Para depois aceitar, ou você precisa experimentar para conhecer? Eu sou do segundo grupo, eu preciso experimentar para conhecer, né? Então, para mim foi super bacana poder experimentar, e o centro mesmo foi a respiração, né? Eu senti que realmente foi essa possibilidade de colocar a minha atenção na respiração que permitiu que o trabalho fosse feito. A respiração é o principal recurso ali de toda meditação, qualquer que seja. A respiração a gente leva para todo lugar que a gente está, é nossa. E é através da respiração que você vai tendo seus insights, como num processo terapêutico, assim, uma pessoa que medita, que é uma meditadora frequente, ela também consegue ir se percebendo e olhando
essa conexão do corpo dela com o lugar que ela está, com as emoções, com isso tudo. Aliás, assim, eu acho que um dos grandes ganhos da medicina, tem um nome agora, não sei, da mudança da medicina aí, assim, da medicina mais proativa e mais evoluída, é justamente entender o sujeito, assim, a questão da saúde do sujeito num contexto como um todo, e não somente o corpo, mas é uma pessoa que está inserida num ambiente todo, assim. Como é que eu te explico isso, assim? Pensa um pouco assim na floresta amazônica, nos efeitos que o ar hoje tem na sua qualidade de vida, sabe? Do quanto que todo o contexto que você está inserido no ambiente da sua casa, isso tudo é muito sistêmico. Tem a ver com a saúde, com seu bem-estar emocional e físico. Isso foi um dos ganhos da meditação também, assim, de você poder se perceber no ambiente que você está num todo. Você quer completar, Lisete? Não, acho que é a epigenética, né? Que fala isso, que o ambiente, tudo ao nosso redor influencia na fisiologia, em todo, né? O nosso interno é influenciado. E com As certeza. emoções, o Isso. corpo, a qualidade de vida, é tudo muito interconectado. Isso mesmo. Sabe, com o Carol, ambiente. você quer falar alguma coisa? Eu tô aqui, eu tô no celular, eu tô passando as telas aqui para conseguir ver todo mundo. Eu acho que eu tô estressada, porque eu relaxei tanto que eu dei uma dormida. Não, mas Mas isso acontece na minha prática de vez em quando mesmo. Não é a intenção, mas acontece. Você estava falando da respiração, né, Raquel? E é muito legal. Eu nunca tinha ouvido desse jeito, tipo, que a respiração é uma coisa que a gente leva sempre com a gente. Eu achei muito legal isso. Porque, falando do corpo também, a nossa experiência de vida depende do corpo, né? Não só, mas também depende muito do corpo. E para mim está sendo um caminho novo. Mas uma vez, falando da respiração especificamente, uma vez eu ouvi que a respiração é a conversa do corpo com a mente. Ela acontece no ritmo que ela tiver que acontecer, né? Na meditação, isso vem, muitas vezes essa é a proposta. Ela acontece como tem que ser, e essa ideia de que ela é a conversa do corpo com a mente também é muito bacana, e na meditação a gente consegue viver isso, né? A respiração é o seu principal recurso ali dentro do mindfulness, de qualquer processo meditativo. Essa coisa da concentração ali através da meditação, eu estava comentando com a Denise, é tão forte, tão poderosa, que um exemplo, assim, que eu acho que para a gente aqui entender com mais facilidade é aquela vivência daqueles meninos na caverna da Tailândia. O quanto que eles estavam numa situação extremamente estressante, difícil de lidar ali, mas se eles ficassem lutando, aquilo tudo que eu estou falando desde o começo, se ficassem lutando, evitando aquilo, não querendo que aquilo tivesse acontecendo, eles iam entrar num nível de ansiedade muito grande que ia ser paralisante, ia adoecer e ia impedir de tirar aqueles meninos, deles lidarem e viverem aquilo tudo. O quanto que foi importante manter a calma, praticar a aceitação para que o fim ali, o resgate pudesse ocorrer da melhor forma, assim, conseguir até não se alimentar através da concentração ali no seu interior, né? É um e o quanto que espaço, parece que cria, né? Cria o espaço da escolha, né? Pois é, o quanto que isso...
E o quanto que a prática, e é só a prática mesmo, é como um processo terapêutico, assim, dentro da terapia também, às vezes as pessoas, não é de uma hora para outra que o paciente vai ter um insight, que vai se fortalecer, ele precisa de tempo para aquilo, né? E a meditação é a mesma coisa, você precisa de um exercício de prática para conseguir essa internalização ali, para ir dando sentido. E naturalmente a gente vai se acalmando, a coisa você vai centrando e lidando melhor com a sua ansiedade. Eu não sei se tem mais algum depoimento, alguém queira falar. Tem uma outra fala aqui que eu quero estar compartilhando também com vocês, que é, peraí. Deixa eu ver se é esse aqui que eu parei. Mas eu quero compartilhar, não é isso não, são várias fotos, enfim. É esse conto, eu não sei se alguém quer ler aí. Você quer ler, Denise? Para tirar um pouco a fala de mim? Você muda um pouco? Deixa eu colocar isso aqui. O sábio chinês também argumentava contra a mania universal de criar expectativas. Diz ele nas suas escrituras. Quando você participa de uma competição de tiro ao alvo com arco e flecha, se o prêmio é insignificante, atira com perícia. Se o prêmio aumenta, prevê Xuan Tzu, você se atrapalha. Se o troféu vale ouro, tem os nervos destruídos. Sua perícia é a mesma nos 3 casos. Quem olha com demasiada firmeza para fora, confunde-se por dentro. Fantástico. Eu acho que eu gosto de usar isso muito, assim, principalmente num encontro único como o de hoje, porque eu acho que também dá uma pegada ali, uma amarrada no que eu quero estar passando, assim, do quanto que a gente sai de dentro da gente para olhar, sei lá para quê, e aí a gente se perde. Mas é um equilíbrio difícil, né, da gente atingir, porque a gente, ao mesmo tempo, é fruto do contexto onde a gente está. Uhum. Né? Então, foi falado isso logo no começo, né? Que, inclusive, a medicina integrativa é uma medicina que integra o ser humano no seu ambiente, né? Quer dizer, que vê o ser humano submerso, integrado no seu ambiente. E, portanto, quando a gente pensa, né, em subtrair o que está fora, subtrair o contexto, a gente pensa, espera um pouco, né? Eu vou perder a minha estabilidade, né? Como Isso é que eu faço para ficar estável internamente ou harmonioso internamente, sem pensar no que está acontecendo lá fora, sem estar o tempo todo conectado com o que acontece lá fora, né? É A por gente isso que eu falo, a associa, gente precisa disso para estar inserido até num contexto de civilização e de sociedade. mas então, exatamente, a gente associa esse despregamento, né, com algo como se fosse uma cisão, como se fosse você ficar fora da realidade, né? E o que você está trazendo aqui para a gente é, olha, o melhor jeito de você estar inserido é você estar conectado dentro. E Isso ao se daí. conectar dentro, você se conecta muito mais com o que está fora. Isso. Assim, eu queria agora que vocês falassem um pouco também, colocassem mais aí como é que foi, para a gente poder estar aproveitando mais esse espaço.
a gente tem vários jeitos de chegar na meditação. Eu não acho que a ciência é o único jeito, e nem acho que é o melhor jeito, talvez, né? A gente chegar através da espiritualidade e chegar através, né, de uma necessidade do ser, de entrar em contato consigo mesmo, de encontrar um estado de paz interior, né? É um caminho que eu vejo que muitas pessoas trilham, né? E encontram a meditação nessa busca, né? Ou mais espiritual ou de paz interior. E o importante é que a gente possa praticar. Eu acho que é uma coisa que a Raquel traz muito, é a importância da gente ter uma prática permanente, uma prática, se não puder ser diária, mas que seja praticamente diária. O ideal seria que fosse diária, mesmo que fosse né, um tempo pequeno, porque algo vai acontecendo enquanto a gente medita. Tem um trabalho que é feito enquanto a gente medita, né? A gente tem Eu gostei muito que ela falou isso. Você aprende fazendo. E eu gostei muito do que ela falou, no sentido de que você só aprende se você fizer. É como Você ginástica, só como vai... qualquer... Justamente, que você chamou atenção, que eu achei bem interessante. Quer dizer, você só vai aprender se você praticar. Então, aí você tem que ser uma coisa persistente. Você tem que ser uma pessoa persistente. Igual ela também colocou, que eu achei muito bom, quer dizer, não é de um dia para o outro. Você tem que ter um tempo, né? Com o tempo que você vai aprendendo, que você vai vendo as possibilidades, que você vai se conhecendo, como você falou, do interior, né? da vida interior, que você vai desenvolvendo. Isso tudo. Se você não praticar, não tem jeito. Isso mesmo. Eu acho que a forma como a Raquel trouxe, eu concordo plenamente, que acho que assim é fundamental, né, a meditação no desenvolvimento, e ela, assim, com o hábito diário, parece assim, o que eu percebo que ela vai abrindo os canais, ela vai limpando e ela vai integrando, né? A gente vai adquirindo autoconhecimento, vai se libertando de muitas crenças, assim, é um processo de individuação, é um processo de crescimento. É assim, eu acho que eu consegui um estado de relaxamento. Eu não entendo muito sobre meditação, mas eu não para fazer, mas eu entendi a proposta. E assim, eu senti um relaxamento mesmo, assim, e eu optei em fazer deitada. Eu fui para a cama e fiz deitada e foi muito bom. Eu gostei muito, assim. E eu tô com uma parte do corpo fraturada que tem que fazer compressa quente e gelada, quente e gelada. E aí, por que que eu tô falando isso? Sempre que eu tenho que fazer a gelada, me incomoda muito. E na hora da meditação, eu estava fazendo a quente. E aí eu consegui perceber o quanto é prazeroso, que eu estava tão focada, que era tão sempre que a gelada é ruim. E nesse exercício, eu consegui perceber que eu poderia aproveitar a quente de uma forma boa para mim. Então foi muito gostoso, né, a hora que eu percebi melhor o meu corpo e eu percebi que o quanto que eu posso aproveitar esse momento. Então, nossa, isso foi muito gostoso. Assim, para mim fez muita diferença, assim, porque eu estou fazendo essas coisas desde o dia 1º de agosto e, assim, eu poderia estar aproveitando realmente com menos contestação, com menos estresse, se eu estivesse olhando por esse ângulo. Tá? É esse que é o objetivo, é você entender o quanto que você se relaciona assim, com a situação, e isso vai, a maneira como você se relaciona com a situação é que te aumenta ou diminui o estresse.
Sim, e fez diferença para mim, porque o que dá para fazer na situação que eu estou é isso. Então, tem que ser o mais agradável possível. E foi muito legal que eu senti isso para mim, foi muito positivo. Quero agradecer.